Todos nós já nos deparamos com interpretações de Apocalipse, de fim dos tempos, sobre o anticristo, de certos grupos protestantes que beira realmente o absurdo. Certamente são interpretações pessoais, privadas, como a própria Bíblia diz. Nenhuma profecia é de interpretação privada. Então, o fato desses grupos protestantes já entrarem em contradição entre suas próprias interpretações já nos diz muito. Como São Justino Mártir diz: já que é impossível aprender qualquer verdade sobre a religião com vossos mestres, que se contradizem mutuamente, por isso dão prova da sua ignorância. Considero razoável voltar-me aos nossos antepassados, que, em primeiro lugar, precederam amplamente vossos mestres no tempo. Em segundo lugar, não ensinaram nada baseado em fantasias particulares, nem se contradisseram entre si, mas receberam de Deus o conhecimento, que também nos transmitiram. Pois nem pela natureza, nem pelo raciocínio humano é possível ao homem conhecer verdades tão elevadas, divinas, mas apenas pelo dom que desceu do alto sobre os homens santos, que não necessitavam de retórica ou disputa, mas se apresentavam puros à ação do Espírito Divino, para que o próprio Espírito, com uma harpa nas mãos de Deus, os utilizassem como instrumentos, revelando-nos o conhecimento das realidades divinas e celestes. Por isso, neste estudo, volto-me à escatologia dos santos padres da Igreja, aqueles primeiros cristãos primitivos, aqueles primeiros cristãos que foram discípulos dos apóstolos, discípulos dos discípulos dos apóstolos, e assim sucessivamente. Porque, vamos ser francos, mas uma seita protestante não tem autoridade alguma para nos dar uma clara interpretação de um livro tão difícil como o Apocalipse. E eu com certeza confio mais nos homens santos do primeiro milênio, nos que combateram as heresias, nos que fundamentaram a fé cristã e não deixaram a porta do inferno prevalecer, como Cristo prometeu que não aconteceria. Aqueles que falavam grego fluentemente, sabiam aramaico, sabiam hebraico, e não um mero protestante no século XXI, com a sua pura soberba intelectual. Salve Maria e viva Cristo Rei. Antes de começar o vídeo, peço que os senhores considerem virar membros do canal. Pretendo, com o tempo, trazer um conteúdo específico para os membros de nível 2 e de nível 3, porque seria injusto, né? Eu dar o mesmo conteúdo tanto para os membros de nível 1, 2 e 3, sendo que eles pagam valores tão discrepantes, ok? Os santos padres, não guiados por delírios pessoais, mas pela tradição recebida dos apóstolos, sob a inspiração do Espírito Santo. Comecemos com Justino Mártir, que foi morto em Roma por volta de 165 d.C. Ele fala da aparência do homem da apostasia, que fala coisas estranhas contra o alto, e se aventura a fazer atos ilegais na terra contra nós, os cristãos. Justino, aí claramente está aludindo, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mas ele não deixa claro que esse indivíduo é o anticristo propriamente dito. Uma das primeiras discussões mais importantes sobre o anticristo é encontrado na obra de Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, para quem não sabe, ele foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez, São Policarpo, ele foi discípulo de São João, o apóstolo. Em seu trabalho, uma das suas obras, né, o Contra Heresias, e nessa obra, importantíssima para o cristianismo, para a consolidação do que é a doutrina cristã, para o combate às heresias, para a preservação mesmo da ortodoxia, Santo Irineu, em determinado momento, ele também trata sobre o anticristo. E o que ele imagina que é, o que será o anticristo? Que ele virá da onde? Quem ele será? Ele será um judeu para Santo Irineu de Lyon. E por que os santos padres eles têm realmente uma visão muito unânime? É um consenso de que o anticristo será o Messias que os judeus esperam. Eu sinto muito, protestante. Eu sei que é difícil se deparar com o cristianismo do primeiro milênio,
com a sucessão apostólica tendo uma interpretação completamente divergente da sua. Que acredita que o Papa é o anticristo, porque isso daí nunca houve no primeiro milênio. Nenhum cristão do primeiro milênio acreditava nisso. Isso veio somente com Lutero. Isso daí é uma visão completamente burra. É uma exegese bíblica completamente estúpida. Nem os cismáticos orientais, após o cisma, começaram a falar que o Papa poderia ser o anticristo. Não. Isso daí só veio mesmo com os protestantes, porque os cristãos do primeiro milênio tinham uma reverência pelo bispo de Roma, né? Então vamos ver. Por que que eles achavam que era um judeu? Porque o Messias, para quem não sabe, os judeus eles esperam um Messias, um novo Salvador, né? Eles rejeitam Cristo. Então eles esperam um Messias humano e não divino. Um Messias que eles acham que é descendente de Davi, mas virá da tribo de Dan. Um rei e líder político. Será um justo, um rei, um sábio poderoso. Que irá restabelecer o templo, terceiro templo de Jerusalém. Trará a era messiânica, que será um reinado de paz universal que ele trará. Olha como é que bate com as características do anticristo. Ele terá fidelidade também à Torá. E a Torá, que é os ensinamentos escritos, ela está submetida, segundo os próprios judeus, à lei oral, que é o Talmud. O Talmud, que é realmente a autoridade que interpreta a Torá dos judeus, diz, inclusive, que é mais importante do que a escrita. E lá, no Talmud, comete blasfêmias contra Cristo e contra Maria. E é justamente o que o anticristo ama, né? Vai amar. Assim como Cristo é a palavra feita em carne, que recapitula tudo que é bom, o anticristo, para Santo Irineu, virá em carne também, para recapitular tudo que é mal. Abre aspas agora para a citação de Santo Irineu. Por meio dos eventos que ocorrerão no tempo do anticristo, é mostrado que ele, sendo um apóstata e um ladrão, está ansioso para ser adorado como Deus, e que, embora seja um mero escravo, deveria ser proclamado como rei, pois ele, sendo dotado de todo o poder do diabo, não virá como um rei justo, nem como um rei legítimo, em subjugação a Deus, mas como um ímpio, injusto e sem lei, deixando de lado ídolos para persuadir os homens, que ele mesmo é Deus, elevando-se como um único ídolo. Além disso, Paulo também apontou isso que eu mostrei de muitas maneiras, que o templo em Jerusalém foi feito pela direção do verdadeiro Deus. Por isso, o próprio apóstolo, falando em sua própria pessoa, chamou distintamente do templo de Deus. Segundo a Tessalonicenses, em que o inimigo se sentará esforçando-se para se mostrar como Cristo. Mas quando este anticristo tiver devastado todas as coisas neste mundo, ele reinará por 3 anos e 6 meses e se sentará no templo de Jerusalém. E então o Senhor virá do céu nas nuvens, na glória do Pai, enviando este homem e aqueles que o seguem ao lago de fogo. Posteriormente, Hipólito de Roma, um grande estudioso de Santo Irineu, um ancião em Roma, né? Um sujeito que herdou a mesma interpretação de quem ele tanto admirava, Santo Irineu. Ele diz a mesma coisa, que o anticristo virá de um judeu. O anticristo, para Santo Hipólito de Roma, nascerá na Babilônia e virá da tribo de Dan. Ele é falado em Gênesis e Deuteronômio como filhote de leão, portanto ele é astuto e enganoso. E aí ele diz que, como príncipe da mentira, ele se persuadirá os judeus de que ele é o Messias verdadeiro. Santo Hipólito de Roma, ele consegue ver alguns precursores do anticristo no Antigo Testamento, como o rei assírio em Isaías, o rei babilônico em Isaías também, e o príncipe de Tiro em Ezequiel. Hipólito, abre aspas. Agora, como nosso Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, foi profetizado sob a figura de um leão, por causa de sua realeza e glória, da mesma forma que as Escrituras também falaram de antemão do anticristo como um leão,
por conta de sua tirania e violência, porque o enganador procura se comparar em todas as coisas ao Filho de Deus. Cristo é um leão, então o anticristo também é um leão. Cristo é um rei, então o anticristo também é um rei. O Salvador manifestou como um cordeiro, então ele também, da mesma maneira, aparecerá como um cordeiro, ele dentro de um lobo. O Salvador veio ao mundo na circuncisão, ou seja, na raça judaica. Ele virá da mesma maneira. O Salvador levantou-se, mostrou sua carne sagrada como um templo, e ele levantará um templo de pedra em Jerusalém. Ele escreve no seu tratado sobre o anticristo, que faz parte de uma obra maior de Daniel. Nós encontramos sobre o anticristo Dan, é o filhote de um leão, e ele sairá de brasão. Mas para que ninguém possa errar ou supor que isso seja dito do Salvador, deixe-o cuidar cuidadosamente do assunto. Dan, ele diz ao filho de um leão, e ao nomear a tribo de Dan, ele declarou claramente a tribo da qual o anticristo está destinado à serva. Pois como Cristo, sangue da tribo de Judá, assim o anticristo deve ser para a tribo de Dan. E que caso está assim, vemos também pelas palavras de Jacó, deixa Dan ser uma serpente, deitada no chão mordendo o calcanhar do cavalo. O que então se entende pela serpente senão pelo anticristo, aquele enganador que mencionado em Gênesis, que enganou a Eva e suplantou Adão. Na realidade está fora da tribo de Dan. Então, aquele tirano, rei, aquele temer juiz, aquele filho do diabo, está destinado a assaltar e se levantar. Acima de tudo, além disso, ele amará a nação dos judeus. Como todos esses judeus, ele trabalhará sinais e maravilhas terríveis, maravilhas falsas e não verdadeiras, a fim de enganar seus iguais ímpios. E depois disso, ele construirá o templo de Jerusalém e restaurará rapidamente e o dará aos judeus. Discurso sobre o fim do mundo. Aqui, vou citar o último padre, Santo Cirilo de Jerusalém, para depois começar a falar de São João Damasceno. Inclusive, São Cirilo de Jerusalém ele foi muito importante para São João Damasceno. São João Damasceno foi o último padre da igreja, já vou pular para lá. Ele foi um grande combatedor dos iconoclastas, da religião, não é bem religião, né, mas o islamismo. Só existiu uma religião, né, que é a religião verdadeira, o catolicismo, mas ele foi um combatedor do Islã. Ele falava a mesma coisa, que Cristo, que o anticristo virá dos judeus, só que ele tem uma análise mais interessante, né? Mais aprofundada, que eu tratarei depois. Mas vamos ver aqui primeiro São Cirilo de Jerusalém. Abre aspas. Tendo enganado os judeus pelos sinais mentirosos e maravilhas de seu engano mágico, até que eles acreditem que ele é o Cristo esperado, ele, o anticristo, será posteriormente caracterizado por todos os tipos de atos perversos, de desumanidade e ilegalidade, como se superasse todos os homens injustos e ímpios que o precederam. Ele exibirá contra todos os homens, especialmente contra nós cristãos, um espírito que é assassino e muito cruel, impiedoso e astuto. Por apenas 3 anos e 6 meses, ele será o perpetrador de tais coisas. Então, ele será destruído pela gloriosa segunda vinda do céu, do Filho unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, e o verdadeiro Cristo, que destruirá com o fôlego de sua boca e o entregará ao fogo do Guiena. Ou seja, o fogo que nunca se apaga, a chama eterna, que ficarão para lá, sem Jesus, sem Maria, sem José. E rezemos para que não sejamos enganados pelo anticristo também, consigamos a vida eterna. Então, vamos aqui para a análise de São João Damasceno sobre o anticristo. São João Damasceno, ele escreveu uma obra que ele faz uma coletânea ali do que seria a fé ortodoxa, né? No Brasil, em português, você consegue achar de 2 edições apenas de tradução brasileira, se não me engano.
Tem a que eu tenho, que eu acho que é do Instituto Santo Atanásio, que é capa dura, uma azulzinha, bonita. E tem de um padre ortodoxo comunista. Evidentemente, você não vai financiar um padre ortodoxo comunista, né? Pelo amor de Deus. Então, comprem do Instituto Atanásio se vocês quiserem ler. E lá tem um capítulo dedicado somente ao anticristo. E ele faz uma análise muito interessante, ó. Vejam só. Abre aspas. Deve-se saber que o anticristo está fadado a vir. Primeiro, portanto, é necessário que o evangelho seja pregado entre todas as nações. Então, aquele iníquo será revelado. O evangelho pregado entre todas as nações já foi cumprido, né? Graças à Igreja Una, Santa Católica e Apostólica Romana. Mesmo que aquele cuja vinda é depois da operação de Satanás, com todo poder e sinais e maravilhas mentirosas, com todo engano da injustiça para os que perecem, e aquele que o Senhor acabará com a palavra de sua boca e destruirá com o brilho da sua vinda. O próprio diabo, portanto, não se torna homem, de maneira que o Senhor se fez o próprio diabo. Portanto, não se torna homem, da maneira que o Senhor se fez homem. Deus me livre, mas ele, o anticristo, se torna homem como filho da fornicação e recebe toda a energia de Satanás, pois Deus, prevendo a estranheza da escolha que ele faria, permite que o diabo assume sua morada nele. Ou seja, veja que São João Damasceno foi até um precursor da ciência média de Luís de Molina, né? Porque ele fala que Deus, ele justamente prevendo ali todas as escolhas que esse sujeito faria, que seriam completamente opostas a Deus, ele escolheria tanto negar a Deus em sua vida, que Deus permite que o diabo tome influência praticamente por completo dele, né? Ele, o anticristo, e portanto, como dissemos, o fruto da fornicação é nutrido de segredo e de repente ele se levanta e se rebela e assume governo. E no início de seu governo, ou melhor, tirania, ele assume o papel de santidade. Mas quando ele se torna mestre, ele persegue a igreja de Deus e mostra toda a sua maldade. Mas ele virá com sinais prodígios, mentirosos, fictícios e não reais. E enganará e afastará do Deus vivo aqueles cuja mente repousa sobre um fundamento incerto e instável, de modo que mesmo os eleitos devem, se possível, tropeçar. Mas Enoque e Elias, Tésbita, serão enviados e converterão os corações dos pais dos filhos. Dos pais aos filhos. Isto é, a sinagoga a nosso Senhor Jesus Cristo e a pregação dos apóstolos. E o Senhor virá do céu, assim como são os apóstolos. Assim como são os apóstolos o viram indo para o céu. Deus perfeito e homem perfeito, com glória e poder, e irá destruir o homem da iniquidade, o filho da destruição, com o sopro da sua boca, que ninguém, portanto, espere que o Senhor venha da terra, mas do céu, como ele mesmo assegurou. Então, como os primeiros cristãos que eu mostrei São Cirilo, Santo Irineu, Santo Hipólito, e também alguns que eu não mostrei, São Jerônimo, Santo Ambrósio de Milão, também acreditam que ele virá dos judeus e não da tribo de Judá, mas da tribo de Dan. E tanto São João Damasceno quanto Santo Éfrem, o sírio, eles acreditam que ele será o fruto da fornicação de uma prostituta e evidentemente não de uma virgem. E São João Damasceno ele diverge um pouco nesse sentido, em falar, por exemplo, que o diabo ele não se encarnará como homem, porque isso daí seria uma blasfêmia. Não. Ele influenciará, né? Ele não poderia se encarnar como homem, como filho de Deus. Somente o filho de Deus se encarnou. Em vez disso, o diabo tomará sua morada nele, né? São Paulo, ele deixou claro que antes que isso aconteça, deve haver uma apostasia gigantesca, né? Como a gente já vê ocorrendo na Europa. Como a gente vê, evidentemente, muita gente saindo da fé reta. No mundo inteiro, né? Não só na Europa, mas no mundo inteiro. As pessoas apostatando da fé católica. E até mesmo supostos que se dizem católicos, sedevacantistas, são apóstatas, são cismáticos. Santo Éfrem, o Ciro, ele diz mais. Os espíritos malignos gerarão uma excitação global sobre ele. Abre aspas. Os espíritos malignos dispersos pelo universo excitarão os homens uma opinião universal e exaltada do anticristo, uma atração geral e irresistível por ele. Eu vou ler aqui agora, para finalizar, um trecho de Santo Éfrem o Sírio, que ele diz,
Abre aspas. De tal maneira a enganar a todos, ele parecerá humilde, manso, alguém que odeia injustiça, como ele mesmo dirá, evitando ídolos, mostrando preferência pela piedade, pelo bem, amante dos pobres, formoso ao extremo, firme e afável a todos, e especialmente apreciador do povo judeu, porque os judeus aguardarão sua vinda. Ele tomará medidas astutas para agradar a todos, a fim de que as pessoas passem a amá-lo rapidamente. Ele não aceitará presentes, nem falará com raiva, nem mostrará uma aparência sombria, mas com o exterior decente começará. Mas com o exterior decente começará a enganar todo mundo, até que seja entronizado. Ou seja, ele não será como Pedro, que era raivoso, que cortou a orelha ali do soldado. Será como Judas, que será calminho, mansinho, dá beijo no rosto. Mas ele que é um maldito. E, conclusão. Meus caros protestantes, eu sei que parece difícil de aceitar. Eu sei que esse sincretismo com o judaísmo é difícil. Mas essa é a interpretação dos Santos Padres. Sinto dizer a vocês, os que receberam e transmitiram a fé apostólica. Essa é a unanimidade dos nossos Santos Padres. E como diz São João, quem é o mentiroso, senão aquele que nega o Filho? Esse sim é o anticristo. E quem nega por completo o Filho, meus caros? São os judeus. Deixando claro que este vídeo aqui não é nenhum discurso de ódio. Este vídeo é educacional. É mostrar, tirar essa estupidez que só surgiu recentemente entre os protestantes de que o Papa é o anticristo. Porque primeiro, o anticristo ele deve negar o Filho de Deus. Ele deve negar, ele deve ter poder político. É completamente estúpido falar que é o Santo Papa. Os cristãos primitivos, os cristãos do primeiro milênio sempre tiveram alta reverência pelo Santo Padre de Roma, pelo Sumo Pontífice. Eles nunca ousariam falar isso do Papa. Vocês podem acreditar nisso. Eu tenho pena. Eu realmente tenho muita pena. Apenas saibam também que essa é uma interpretação meramente privada e pessoal de vocês que nunca teve base na santa tradição, nem nos cismáticos ortodoxos, quando cismaram, nunca ousaram falar isso, que o Papa é o anticristo. São Gregório, Gregório Palamas, quer dizer, ele pode ter falado algo dos latinos eles serem influenciados pelo demônio, mas ele nunca falou que o Papa é o anticristo propriamente dito. Ok? Então é isso. Salve Maria e viva Cristo Rei.